A galera tá entrando. Hoje é uma live um pouco diferente, né, da live anterior. Na live passada foi uma live mais sobre conteúdo, né, mais específico. E hoje eu vou fazer uma live de perguntas e respostas. E então, como que vai funcionar isso, gente? Vai funcionar da seguinte maneira: existe um pouco sim uma ordem de prioridade, tá bom? Então, hoje eu tenho alguns grupos no Telegram, né? O pessoal que já está dentro da minha plataforma também da jornada 3Ps, o galera do Pilates, né? O pessoal também do Telegram, galera do Pilates. E então eu vou dar, obviamente, prioridade para quem também dá prioridade para o meu trabalho, né? E segue me acompanhando aí dentro das plataformas que eu estou disponibilizando o pessoal acompanhar o meu trabalho. Então, o pessoal que está dentro dessas plataformas já sabe que tem aí um códigozinho, né, para que a galera digite aí na live para que eu possa ir tendo essa ordem de prioridade para chamar as perguntas, tá bom? Quem me enviou as perguntas já anteriormente, eu já tenho uma série de perguntas aqui, inclusive, ó, tá vendo essa folhinha aqui, ó? Eu já escrevi um texto, né, sobre essas perguntas que foram enviadas anteriormente, né? Esse texto é um texto que tem mais ou menos umas 6 páginas, tá bom? E aí, para quem se cadastrou no meu... para receber esses textos, né? Se cadastrou aí para receber as informações da live, eu vou mandar isso pelo e-mail, tá bom? Quem não se cadastrou, como é que faz? Entra lá na minha bio depois, tem o linkzinho lá, cadastro para as lives, aí você entra lá, deixa seu e-mail e eu vou te enviar esse material para que você possa acessá-lo. Beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar. Hoje, essa semana foi uma semana meio turbulenta, né, gente? Aí no mundo do Pilates, muita coisa rolando, acontecendo e... enfim, mas nós vamos dar continuidade aqui e depois eu até posso me posicionar um pouco sobre isso também, porque já me pediram também para falar sobre isso. Beleza? Muito bem. Então eu vou começar com uma pergunta feita pela Fernanda Nunes. A Fernanda tá aí? Fernanda Nunes? A Fernanda foi a primeira pessoa que me enviou perguntas, né? Ela enviou no grupo do Telegram, no grupo da Jornada 3Ps. Ah, a Fernanda tá aqui, ó. Olha ela aqui, já me deu um joinha. Então eu vou responder suas perguntas, tá bom, Fê? Para começar aí. E a primeira pergunta que ela me fez foi: qual é a diferença de estabilidade central e do núcleo? E ela fez essa pergunta em função da live anterior. Aliás, muita gente, né, fez perguntas em relação à live anterior. Esse tema do Powerhouse e esse tema da respiração, na verdade, foram os dois temas que mais apareceram aí para mim nessa semana, né? Então, qual a diferença de estabilidade central e do núcleo? Por que a Fernanda fez essa pergunta? Possivelmente porque no texto que eu enviei sobre a live da semana passada, esses dois conceitos apareciam, né? E eu estava falando sobre o conceito de estabilidade proposto, estabilidade segmentar proposto pelo Paul Rhodes. E na verdade, Fê, não tem diferença nenhuma, tá bom? Ele está falando, na verdade, de estabilidade segmentar, ok? Então, estabilidade central, que
está relacionado, na verdade, com a estabilidade da coluna, né, das regiões da coluna, não tem nenhuma diferença, né, de estabilidade central ou do núcleo, ok? Ele está falando da mesma coisa, beleza? Muito bem. Depois a Fernanda, ela fez mais uma pergunta para mim. Por enquanto eu estou na Fernanda Nunes, que tem outras Fernandas aí. Quando o Rhodes, né, o Paul Rhodes, mas quem foi esse tal de Paul Rhodes, para quem entrou agora, não viu a live da semana passada, quem foi esse cara? Esse cara, na verdade, foi um cientista, ele é um fisioterapeuta, né, um PhD, ele é PhD em fisioterapia, ele é um doutor em neurociência, ele é lá do sul dos Estados Unidos e que desenvolveu todas essas pesquisas relacionadas à questão da estabilidade segmentar, né, do papel do transverso e etc. E aí a Fê faz a seguinte pergunta: então quando o Rhodes explica a estabilidade, ele não está falando em isometria? É uma pergunta, né? E a resposta é não, Fernanda. Atualmente, quando o Paul Rhodes ele fala sobre a questão da estabilidade segmentar, ele não está falando sobre isometria, ok? Ele não está falando sobre diminuir a capacidade, diminuir o potencial de movimento, né, do segmento, ok? Pelo contrário, o que ele está falando é sobre controle motor, ok? É sobre controle motor que ele está falando. É sobre a capacidade que o nosso sistema de movimento, quando eu falo sistema de movimento, eu falo todos os sistemas que estão interligados e interagindo, né? Para que a gente possa se movimentar, ok? Então, quando ele fala sobre essa questão da estabilidade segmentar, ele está falando principalmente sobre essa capacidade do nosso sistema nervoso central em controlar o movimento, ok? E o que isso significa? O que é essa tal... quais são os conceitos que estão relacionados principalmente com essa questão de controle motor, ok? Então, o principal conceito, controle motor, ele depende da capacidade do nosso corpo e do sistema de movimento de se adaptar às exigências do meio ambiente. Refere-se muito mais, na verdade, a um conceito de adaptabilidade, ok? A gente tem que imaginar o seguinte: imagina que um cientista, por exemplo, ele foi capaz, de repente, de criar um robozinho muito simétrico, né? Um robozinho muito simétrico que foi programado para fazer um determinado tipo de movimento no caminhar, ok? Esse robozinho, se ele não tiver a capacidade de responder às variações que o meio ambiente vão proporcionar para ele, quando ele estiver fazendo essa trajetória, a tendência dele, quando ele pisar numa pedra, é ele cair. Mesmo que ele esteja fazendo essa movimentação de uma maneira muito simétrica, muito organizadinha, né? Mas o sistema de movimento dele só dá para ele uma opção. Ele não tem, na verdade, uma condição de variabilidade para que isso aconteça. Tá certo? Para que ele possa oferecer, na verdade, respostas ao meio ambiente. E quando o Paul Rhodes ele fala sobre o conceito de estabilidade segmentar, atualmente, não anteriormente, porque anteriormente ele estava falando mais dentro dessa linha de tirar movimento, de isometria, né? Essa coisa mais relacionada com uma certa rigidez. Atualmente, ele mudou o discurso dele, tá certo? Então, basicamente, a gente precisa pensar na harmonia entre mobilidade, né, e estabilidade.
entre rigidez e mobilidade, tá certo? Então, em hipótese nenhuma, ele quer dizer diminuir ou tirar movimento do corpo, ok? Beleza? Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisinha quiser ir colocando aí que tem a ver com essa questão a Luciana Pauli, né? Já está aqui e a Luciana me mandou praticamente um PDF de 50 páginas de pergunta. Então já é a próxima pergunta dela que vai entrar aqui, que tem a ver... Eu separei um pouco as perguntas, gente, por conexão de assuntos, tá bom? Para que a gente possa aí ter um certo ordenamento. Então a Luciana, ela diz o seguinte: eu gostaria de saber como é feita a sua avaliação de déficit de mobilidade e estabilidade articular. Tá. Bom, aqui no estúdio eu faço uma avaliação, né? Uma avaliação principalmente relacionada com esses dois aspectos. Na verdade, com 4. Estabilidade e mobilidade articular e força e flexibilidade muscular. Tá certo? Então, esses testes, eles são testes que eles podem ser testes localizados, né? Focado em uma articulação. Então, por exemplo, eu quero ver se o meu aluno ele tem uma boa mobilidade no tornozelo. Então, existe um padrão, um protocolo de movimento que você pede. Eu vou até mostrar aqui, ó. No texto que eu escrevi, gente, não sei se dá para vocês olharem aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa foto. Esse é o teste focado, por exemplo, na questão do tornozelo, tá certo? Então, mais ou menos na literatura diz que uma boa mobilidade no tornozelo a gente teria que conseguir um ângulo em torno mais ou menos, né, entre as articulações do pé e o osso da tíbia, de mais ou menos 45 graus, tá certo? Então, quando eu peço esse movimento para a pessoa fazer, e eu vou tirar uma foto do movimento, e depois, a partir disso, eu jogo num programinha aqui, que é um programinha, não é nem programa, gente. Na verdade, eu jogo a foto no próprio PowerPoint. E aí eu consigo ver o ângulo da articulação, o quanto ela consegue chegar ou não, ok? E para a estabilidade também a mesma coisa. Tem, por exemplo, a estabilidade do pé. Existe um teste. Esses testes são protocolos de escolas americanas de treinamento desportivo, tá certo? O Pilates não tem. No mundo do Pilates a gente não tem nenhum tipo de padrão de teste, né? Esses testes vêm, na verdade, das escolas da educação física. Então eu utilizo esses testes, né, como uma proposta para eu identificar algum tipo de déficit, né, de movimento em relação aos meus alunos que chegam aqui, ok? E é interessante porque, por exemplo, de estabilidade para o pé é um teste em que a gente vai privar o aluno da questão da visão. Então, na verdade, é o quê? Você coloca o aluno numa posição unipodal, ele fica com uma perna elevada, o joelho na linha do quadril, a outra no chão, a gente pede para ele fechar o olho e dispara um cronômetro de até 30 segundos. É até 30 segundos. E é muito louco, porque quando a gente cruza com a questão, por exemplo, da mobilidade, a gente percebe que os alunos que têm... que ficam menos tempo na posição, normalmente são os alunos que, ao contrário do que você imagina, eles têm pouca mobilidade no tornozelo. Então o tornozelo é muito rígido, né? E por ser muito rígido, quando ele é solicitado em função, né, de uma... Vamos pensar que fechar o olho seria a gente tirar o referencial de informação, né,
do mundo externo. Então, quando ele fecha o olho, obviamente que vai entrar toda essa questão da dificuldade do labirinto, coisas desse tipo. Seria uma influência externa importante, né? Ou interna. E o cara que tem pouca variabilidade para lidar com isso, ou seja, pouca mobilidade no tornozelo, ele também tem pouca estabilidade, porque ele consegue ficar pouco tempo nessa posição. Tá certo? Então, as coisas elas estão relacionadas, né? Tá bom? E aí, gente, tem teste que dá para fazer com todas as articulações, né? Tanto testes globais como mais localizado, ok? Ver como a cadeia articular ela está se relacionando, enfim. Então, eu uso esses testes aqui no meu estúdio. No mundo do Pilates isso não é muito comum, principalmente no mundo do Pilates clássico, isso também não é muito comum, ok? Os professores mais tradicionais, eles fazem uma avaliação que é uma avaliação mais pelo olhar durante o movimento mesmo, né? E existem professores muito bons que conseguem fazer uma avaliação, né, muito boa mesmo, observando durante o movimento. E dá para fazer mesmo, gente, né? Quando você coloca o aluno para fazer um footwork, você já consegue identificar uma série de coisas, né? Como as cadeias articulares e musculares elas estão trabalhando em conjunto. Você consegue ver se ele tem um déficit, por exemplo, um bloqueio em rotador interno de quadril. Dá para ver isso, né? Agora, quando a gente vai também elaborando protocolos e vai testando e vai fazendo isso, o nosso olhar e o nosso raciocínio ele vai ficando mais rápido, né? Então isso também é interessante nesse sentido. Muito bem. Aí uma outra pergunta da Luciana. Aí ela já se alongou um pouco, a Luciana. Eu vou ler aqui, tá bom? Olá, Alexandre, tudo bem? Eu tenho estudado muito sobre o método Pilates e tem hora que me sinto perdida. E eu também, gente, tá bom? Eu também me sinto às vezes me sinto sem referência, eu também às vezes me sinto confuso. Faz parte da jornada, faz parte do processo. Agora, a gente tá dentro de uma comunidade para poder falar sobre essas coisas, isso é muito bom, né? A minha dúvida, ou melhor, o que eu tenho me questionado é sobre o Powerhouse. Joseph Pilates não descreveu o Powerhouse nos livros dele. Isso é uma afirmação dela e também é uma afirmação que eu faço também porque eu nunca encontrei no livro dele. Isso é um conceito que surgiu com a Romana. Isso é uma informação da Luciana. Eu não tenho essa informação assim, eu não tenho certeza disso, ok? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Onde ela usava de uma forma muito sutil. Até onde eu sei, ela usa o comando como se fechasse um zíper no abdômen. Eu, durante a minha formação clássica, lá em 2007... Caramba, faz tempo que você se formou, hein, mulher? Aonde você fez a formação? Escreve aí pra mim, com quem que você fez? Aprendi que esse comando era para dentro e para cima, para ter profundidade e comprimento. Com o passar do tempo, as coisas começam a se tornar confusas. Por exemplo, os conceitos de Paul Rhodes da estabilização segmentar da coluna. Bom, o Pilates chega no Brasil nos anos 90 e a teoria do Paul Rhodes surge também nos anos 90, em 94. Talvez por isso esse equívoco de muitos acharem que Powerhouse e estabilização segmentar são a mesma coisa. Tenho visto muitos profissionais pedindo esse acionamento de Powerhouse de forma exagerada. Aprofunda mais e contrai mais o abdômen e aquela coisa toda, e mais abdômen, né? E isso é uma verdade mesmo. Ah, ela fez na Power Pilates, você fez em Nova York?
Mantém o powerhouse acionário o tempo todo. Até onde eu sei, essa contração deve ser sutil. Até porque a predominância do tipo de fibra muscular nessa região é do tipo 1, de contrações lentas e sustentadas. Então a pergunta é, como realmente devemos acionar o powerhouse? Essa foi a pergunta que ela fez, ok? Muito bem, gente. O que eu coloquei aqui, o texto, a resposta que eu descrevi aqui, eu acho, gente, que a gente precisa, talvez, começar a mudar um pouco o foco da pergunta, ok? Talvez para a gente não seja mais, assim, suficiente a gente ficar focado nessa questão de como acionar o powerhouse. Mas talvez o foco da nossa pergunta deveria ser: será que a gente precisa acionar o powerhouse? Ou, afinal de contas, será que a gente não pode mudar esse conceito de powerhouse? Então hoje, na minha opinião, essas perguntas, elas são perguntas que vão ampliar muito mais o nosso paradigma, o nosso referencial de movimento, que vão dar mais possibilidades e mais liberdade para o professor de Pilates do que a pergunta de como acionar o powerhouse. E eu falo isso, gente, pensando principalmente numa pergunta que eu acho que é muito importante da gente se fazer, que é essa pergunta que eu coloquei aqui no texto, ó. O que é um bom movimento? Alguém arrisca aí alguma coisa sobre isso? O que é um bom movimento? O que é um movimento inteligente? O que é um bom movimento? O professor de Pilates, ele precisa se preocupar muito mais com essa pergunta do que exatamente com essa questão de como acionar o powerhouse ou ficar hierarquizando uma região do corpo em relação a outra. Entende? Alguém arrisca alguma coisa aí? O que é um bom movimento? Eu dei a dica, talvez. A Flavinha está falando aqui movimento natural. O que seria um movimento natural, né? O que seria um movimento natural? Ó, um bom movimento, a resposta que eu dei, ele não se relaciona somente com a interação harmoniosa entre as diferentes partes do corpo. Que é aquela coisa da gente ficar pensando, às vezes, só no corpo em si, né? Mas sim, como o sistema interage com o ambiente em resposta às mudanças inesperadas, que foi o que eu falei anteriormente, tá certo? Logo, ensinar o corpo a começar a se movimentar a partir de um único padrão, e aqui eu estou falando da questão do powerhouse. Então, por exemplo, toda vez eu peço ao meu aluno, antes dele fazer qualquer tipo de movimento, mesmo que não tenha a mínima relação com o tronco, difícil, na verdade, isso que eu estou falando, de não ter a mínima relação com o tronco, mas vamos pensar que o cara está fazendo um movimento lá, footwork, o cara está deitado, bem organizadinho lá no carro, ele está deitado para começar o trabalho de empurrar o carrinho, e aí o professor fala para ele assim, ó, aciona o seu abdômen, coloca o umbigo para dentro e para cima para começar o trabalho com o carrinho, para começar o footwork, né? E aí a questão que eu coloco é a seguinte: será que isso é eficiente? Pensando nessa questão da variabilidade que a gente está pensando aqui, que é uma outra perspectiva, ou seja, será que a gente propor começar a se movimentar a partir de um determinado padrão, um padrão único, será que isso é uma estratégia inteligente para preparar os nossos alunos para os desafios que o dia a dia lhes impõe?
Essa é uma pergunta que talvez a gente precisa se fazer. Porque no dia a dia, gente, o nosso aluno não vai ter nenhum professor de Pilates lá na orelha dele falando assim, ó, aciona o abdômen para você abaixar e pegar alguma coisa no chão. Ou aciona o abdômen para você subir uma escada, né? Não é assim que funciona no dia a dia. Então por que a gente precisa ficar fazendo isso também na aula de Pilates? Percebe? Por que a gente precisa ficar fazendo isso na aula de Pilates? Ah, porque colocar o umbigo para dentro e para cima vai fazer ele acionar o transverso do abdômen, vai fazer a coluna dele estar mais estável. Isso aí já caiu, gente. Isso aí já caiu. Do ponto de vista biomecânico, isso não faz sentido nenhum. Mas eu estou tentando ir, talvez, por uma outra via, que é essa via do controle motor, que é essa via, né, da gente pensar nesse conceito de variabilidade motora, de pensar no conceito de adaptabilidade, né? Ou seja, de fazer com que cada vez mais o meu aluno ele esteja apto a lidar com as situações da vida. E para que isso aconteça, ele não pode estar preparado para fazer uma única coisa. Está dentro só de um único padrão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entende? Então, Lu, a minha resposta para a sua pergunta é a seguinte: hoje, atualmente no meu trabalho, eu não me preocupo mais em ficar pensando em como o meu aluno tem que acionar o abdômen dele, ok? Eu penso muito mais em ele estar concentrado no movimento que ele vai fazer, ele está de uma certa forma organizado, fazendo um movimento organizado ali, né? Aonde as cadeias articulares estão se relacionando bem, e eu deixo ele se mexer, e a partir daí os estabilizadores que serão necessários entrar, eles vão entrar de acordo com a tarefa que ele precisa fazer ali. Então, se vai ser o transverso abdominal, se vai ser um outro músculo, entende? Eu não sei. Mas eles vão entrar de uma forma mais natural, né? E às vezes, gente, é legal a gente propor uma variação também. Eu gosto muito de propor, eu hoje estou praticando mais isso. Olha só, gente, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês é algo novo para mim também, ok? Eu ainda, as minhas aulas e os meus comandos verbais, eu ainda me pego com muitos vícios que hoje eu estou tentando tirar da minha aula, do meu trabalho, tá certo? Então, isso não é um trabalho fácil. A gente precisa pensar um pouco mais sobre todas essas coisas mesmo, né? E enfim, eu acho que assim, a gente fazer as perguntas certas vai ajudar, ok? Aí a Luciana também faz a pergunta se eu saberia dizer se o Joseph Pilates usou esse comando verbalmente em suas aulas. Não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Mas o que eu escrevi aqui, que talvez Joseph ele tivesse uma preocupação mais ampla do que essas coisas muito específicas, né? E talvez que no fundo ele queria resgatar um movimento mais orgânico, né? Um movimento mais natural, mais livre. O que eu chamo de movimento orgânico ou natural, que foi o que a Flavinha colocou ali? Resgatar a capacidade do corpo se mover de uma maneira mais livre, tá certo? Sem entraves, né? O Joe Pilates, ele observava as crianças se mexendo. Isso a gente pode provar porque ele coloca isso no livro dele. O Joe Pilates observava os animais se movimentando. Isso ele também escreve no livro dele, tá certo? Então, eu acho que a gente pedir para uma criança, por exemplo, acionar o abdômen para ela sentar nos calcanhares, seria o maior dos absurdos possíveis, né?
ela está apta a fazer isso sem precisar acionar os abdominais para fazer. Então, eu acho que a gente não precisa ficar mais batendo tanto nessa tecla, gente, né? Vamos relaxar um pouco em relação a isso. Vamos deixar os abdominais mais... Eu acho que a gente precisa tirar um pouco mais essa neura. Essa neura precisa ir embora. Tá certo? Muito bem. Aí eu tenho outra pergunta que veio de uma outra Fernanda, que é a Fê Marcum, que tá aqui na live, que eu vi que ela já entrou, né? E ela tá lá em Portugal, tá acompanhando, nem sei que hora que é em Portugal, Fê. E eu vou ler a pergunta que ela fez para mim, que é a seguinte: eu não costumo usar o termo levar o umbigo nas costas. Olha só, gente, a Fê tá aí, ó. Olha só como esse tema, né, ele apareceu muito para as pessoas. Porque realmente eu acho que é um tema que ele é meio-dia e 45 lá em Portugal. Meio-dia ou meia-noite? Meio-dia? Ele é um tema que incomoda um pouco também as pessoas, eu acho, né? Então ela está falando assim, ó: eu não costumo usar o termo levar o umbigo nas costas. No entanto, eu tenho poucas ferramentas para que o aluno compreenda a conexão que é exigida para que o exercício promova a energia necessária, tanto a que irradia do centro para as extremidades, como também a do contato das extremidades para acionar a estabilidade central, gerando a tão esperada integração. Aí ela fala assim, é meia-noite e 45, beleza. As frases comuns: ativa a musculatura do centro ou suga os seus abdominais. Ela coloca outras frases: empurra o chão com os glúteos quando ele realiza um exercício em pé, ou empurra o pedal para baixo pelos abdominais, pensando talvez na cadeira, né? Então, você acredita que esses comandos são capazes de promover o que consideramos eficaz no trabalho inicial? Ou seja, que é no trabalho, né, com os alunos, quando a gente está iniciando? É esse o caminho para que o aluno compreenda a integração? Eu respondi o seguinte, Fê, ó. Pensando em começar com o aluno, né? Iniciar alguém no Pilates, né, em um trabalho seguro, eu apostaria na integração dos 3 conceitos principais, que são aqueles conceitos da técnica de movimento do Pilates. Quais são eles? Caixa de alinhamento, né? Só que esses conceitos, às vezes, eles colocam a gente um pouco num certo conflito com essa questão da variabilidade, mas depois a gente pode pensar um pouco sobre isso também, tá bom? Caixa de alinhamento, depois a conexão das extremidades com as costas, né, que é o connecting to the back, esses termos são todos em inglês, e o two-way stretch, né? Então, assim, é importante que logo no início do trabalho o aluno ele já vá entendendo corporalmente como que esses conceitos eles vão ser integrados no corpo dele, ok? Então todo comando verbal, no fundo, ele precisa levar o aluno a integrar um pouco esses 3 conceitos. É assim que eu guio o meu trabalho, ok? E dentro lá da jornada 3Ps lá, isso também está claro, porque eu destaco esses 3 conceitos e para depois a gente aplicar isso com o aluno, ok? Então, vamos pensar nesses comandos que você falou. Suga os abdominais. Esse comando eu não uso, pelos motivos que eu já falei anteriormente. Eu não uso esse comando. Eu vejo uma incoerência biomecânica desse comando, tá certo? Então eu não uso ele. Empurra o chão com os glúteos, quando o cara está em pé. Eu não tiraria a representação dos pés do aluno.
para ele mesmo, ok? Eu não tiro isso dele. Eu acho muito importante o aluno entender essa coisa de transferência de energia. A gente precisa lembrar que o tronco, gente, ele não gera energia. Potencialmente falando, o potencial que ele tem não é de gerar, mas é de transmitir. Tá certo? Eu não tiraria a representação dos pés dele do chão, muito pelo contrário. Lá no curso, lá no 3Ps, na jornada 3Ps, a gente viu a importância dos pés e das mãos como unidades de enrolamento e dos membros, né, como, na verdade, uma proposta da gente trabalhar organizadamente para que o aluno possa, na verdade, fazer essa transmissão de energia de baixo para cima, de cima para baixo, do centro para fora, de fora para dentro, ok? Então, o que eu falaria para ele é: empurra os pés com o chão, mas aí sim sente essa energia ser transferida para o seu quadril, ok? É isso que eu falaria para o aluno. Empurra o pedal para baixo pelos abdominais. Aí eu coloquei assim, eu não gosto muito desse comando também, gente. Eu acho que isso mais confunde o aluno do que ajuda. A região central do corpo, ela não é geradora de movimento, e sim transmissora. Foi o que eu falei, acabei de falar. Então a sua função principal é transmitir essa energia em todos os planos de direção. Então, uma boa posição dos braços pode ajudar o aluno a perceber essa transmissão. Então, eu não tiraria a percepção dele também, ou seja, de um bom apoio das mãos, ok? Tudo bem? Então, eu acho legal a gente reparar que a gente tem vícios de linguagem que acompanham o nosso trabalho há muito tempo, né? E que talvez a gente começar a pensar nesses conceitos e pensar em mudar esses paradigmas, consequentemente vai fazer a gente pensar em mudar a forma como a gente se comunica com o aluno. Vai fazer, gente. Vai fazer, naturalmente a gente vai fazer. E quanto mais esses conceitos se tornam claros para a gente, eu acho que a gente vai encontrar caminhos de fazer isso. Ok? E tudo isso eu acho muito louco se a gente conseguir fazer dentro de uma comunidade. Ok? Dentro de uma comunidade. Aí, a Fernanda Nunes, que já fez uma pergunta anteriormente para mim, eu coloquei uma outra pergunta dela aqui porque ela mudou o assunto, ela falou sobre a respiração. Tá certo? Então ela falou assim: quando o aluno tem uma respiração muito apical, me corrija se eu estou errado, mas respiração apical é aquela respiração que o cara respira muito aqui, mais nessa região torácica, né? Mais em cima. Possivelmente ele está bloqueado em um tempo inspiratório, tá certo? Os fisioterapeutas me corrijam aí se eu estou falando besteira, ok? Eu faço exercícios respiratórios, a Fê tá aí, a Nunes, da fisioterapia respiratória, para que eu aumente o tempo e a capacidade respiratória. Então isso não se faz? Olha só, Fê, o que eu aconselharia você é no seguinte sentido: eu não interferiria, eu daqui, nos exercícios, por exemplo, que você faz de fisioterapia respiratória. Eu jamais falaria para você não fazer isso. Mas o que eu indicaria, talvez, você a fazer é, junto com esses exercícios, você inserir um trabalho corporal. Tá certo? Porque eu entendo, na verdade, eu falei até isso na outra live, eu entendo que as pessoas, elas respiram de acordo com as possibilidades que o arranjo postural dela proporciona para ela respirar, ok? Então, se... Eu coloquei até aqui, gente. Aliás, eu vou indicar uma bibliografia para vocês sobre essa questão da respiração. E eu pretendo, talvez, aprofundar um pouco isso também da respiração, tá bom? Ó,
Essa bibliografia aqui, esse livro, chama-se Respirações, ok? É um livro do Philippe Champignon, né, do pessoal das cadeias musculares, né, do GDS, e é um livro show, gente, muito legal, aonde ele fala justamente sobre isso, né, sobre como o arranjo postural, na verdade, ele determina a maneira como que a respiração vai se encaixar dentro do nosso corpo. E é muito interessante porque um dos arranjos posturais, aonde essa respiração apical se dá de uma maneira mais assim contundente, é um arranjo, aquele arranjo aonde o Joseph Pilates ele tinha muito um pouco desse arranjo, né? Que é aquele arranjo aonde a pessoa ela tá projetada à frente. É como se você estivesse vendo a pessoa no plano sagital, você coloca um fio de prumo do tornozelo indo para cima, os centros de massa do corpo dela estão projetados à frente desse fio de prumo. E isso acontece, aí as cadeias musculares, o GDS vai dizer que essa pulsão corporal, ela acontece porque existe um pivô primário que vai desencadear, na verdade, toda esse arranjo. E esse pivô, ele está localizado no tornozelo. De maneira com que, principalmente a cadeia posterior ali da perna, principalmente o solear, quando ele está muito rígido, ele traz a tíbia para trás e ao trazer a tíbia para trás, compensatoriamente os centros de massa do corpo que estão acima se projetam à frente. E aí, o que acontece? A cadeia paravertebral atrás fecha a caixa torácica atrás e ela se projeta na frente, se abre. E aí o cara, naturalmente, ele vai respirar mais aqui. E um outro recurso também é aquela respiração que a barriga dele, o abdominal fica solto, frouxo, e a barriga dele, né, ele respira também muito pela barriga. E aí, olha só que legal. O tratamento para começar com esse cara é começar um trabalho de flexibilidade pelo tornozelo, ok? Então o que eu estou dizendo para você é que em determinados casos você mobilizar o tornozelo vai ajudar o cara na respiração dele. Então, em linhas gerais, o que eu faria respondendo a sua pergunta? Eu colocaria um trabalho corporal também, pensando principalmente o quê? Tenta ver com o seu aluno aí, com o seu paciente, quais são as regiões do corpo onde ele não respira. E tenta levar a consciência dele para essas regiões. E tenta ir propondo movimentos para um cara como esse, por exemplo, os movimentos de enrolamento, eles são muito importantes, né? E aí você vai levando um pouquinho a respiração para essas regiões, tá certo? Ok? É assim que eu vou conduzindo o meu trabalho também, gente, aqui. Ok? A Cacá, cadê a Cacá? Cacá Fadini. Cacá Fadini, é isso? Ela me mandou uma pergunta no Insta. Quais comandos verbais devo utilizar para ensinar a respiração? Um comando muito simples. Respire. É esse o comando verbal que eu utilizo com os meus alunos. Respire naturalmente ou da forma que você pode respirar, ok? Eu não foco, gente. Eu não fico focando respiração com os meus alunos. Eu foco em movimento organizado, ok? Eu foco em algum exercício para conscientizar. Eu acho que é legal. Cabe, vai bem, sim. Por que não? Mas no meu trabalho eu não fico focando isso. Ok? Então, o comando verbal que eu utilizo é: deixa a sua respiração fluir, deixa ela acontecer. Pensa no movimento. Pensa em fazer um movimento organizado. Pensa na tarefa que você precisa fazer. Ó, você precisa controlar o pedal assim, é importante. Tá certo? Ok?
Manobra de bracing deve ser evitada, certo? Ela pergunta. Bom, se manobra de bracing está relacionada com essa noção de fechar costelas, acionar transverso e todas essas questões que a gente já discutiu, se é essa a proposta dessa manobra, eu acredito que sim. Tá bom? Eu acredito que sim. Ah, pode ter que em algum caso seja legal usar? Pode. De repente pode. Pode ter. De repente... Na verdade, gente, nada a gente tira completamente do nosso repertório, né? A gente tem que ver, tem que avaliar cada caso, um caso, é claro. E de repente, para um arranjo postural X, talvez essa manobra seja útil, né? Seja útil. Por exemplo, esse caso, né, desse arranjo postural que no GDS o pessoal chama de PM, né? Que é esse arranjo que o cara tá assim, né? Eu não faria essa manobra, por exemplo, antes de trabalhar mais a flexibilidade da cadeia posterior e tá. Mas depois, no segundo momento, ela poderia entrar para esse caso, ok? Mas não porque isso vai levar para o meu aluno mais estabilidade. Eu não penso assim, tá certo? Ok? Eu vi até, depois que fizeram essa pergunta para mim, eu até vi alguns vídeos na internet, algumas coisas, li alguns artigos sobre isso, e a maioria do que eu li cai tudo nesse senso comum de que a gente precisa ficar fechando, acionando, para aumentar a estabilidade nos movimentos. E isso é algo muito duvidoso, ok? E a conclusão que a gente chegou na live passada, né, tá lá naquele texto. Se vocês não leram o texto, dá uma lidinha, né, porque relaciona com o aumento de pressão interna, diminui a estabilidade da coluna, ok? Diminui a eficiência de movimento, enfim. Beleza? Bom, as perguntas que foram selecionadas, que chegaram para mim, na verdade, foram essas, né? Tá aqui no texto, ok? Tudo bonitinho, eu vou mandar para vocês por e-mail quem fez o cadastro. Eu não sei quanto tempo eu tenho, gente. Alguém pode me dizer quanto tempo de live já tá aí? Eu acho que eu tenho só uns 10 minutinhos, ok? Bom, me pediram para falar sobre o CNPP, ok? Para eu me posicionar. Então eu vou me posicionar, né? Eu sou contra, eu não acho uma ideia boa, tá bom? Para mim, eu acho que o que pega principalmente para mim, gente, em relação a essa questão do CNPP, é essa ideia de que um pequeno grupo pode dizer o que é o Pilates de qualidade, o que é um trabalho de qualidade, o que enfim, qualquer coisa de qualidade, tá certo? Um curso de qualidade, enfim. Eu acho que a gente não tem muito essa capacidade do nosso ponto de vista. Para fazer isso, até para avaliar um curso, eu acho, precisa-se de instrumentos e ferramentas certas, corretas, né? Precisa de algo qualificado para você emitir um juízo de valor assim, de que esse trabalho é bom e aquele não é, o outro é bom e aquele não é. Entendeu? Então, no meu trabalho, isso é uma coisa que eu desafio qualquer pessoa a fazer. Eu sempre me posicionei, né, de um ponto de vista que eu trabalho com o Pilates clássico, ok? E não com o Pilates verdadeiro. E nem com o Pilates original. Porque eu não sei o que é o Pilates verdadeiro e nem o que é o Pilates original. Eu trabalho com o Pilates clássico. Essa é a minha perspectiva do Pilates que eu acredito.
E dentro das interpretações clássicas, eu escolhi a escola da romana, né, representada pela Dorothée, pela Dorothy van der Weyl, que está lá em Seattle, que tem uma escola de formação lá. Então foi lá que eu fui beber da fonte que eu acreditava, tá certo? Agora, a partir disso, eu ficar olhando para outros trabalhos dizendo que isso é bom, isso é ruim, eu acho que não é uma boa, ok? Acho que não é uma boa mesmo. E aí é isso, gente, tá certo? Então, eu sou contra, não acho uma ideia legal. E eu acho que muito talvez, assim, de uma certa confusão em que o Pilates hoje se encontra, né? No sentido de identidade, né? De uma linguagem, de uma fundamentação teórica clara, legal, é muito em função de que alguns elders, principalmente também, sempre tiveram uma política de ficar escondendo ouro, de ficar, de ficar ali querendo fazer reservinha de mercado e etc. Eu mesmo já fui expulso de estúdio, entendeu? Que eu me matriculei para querer fazer o meu treino regular e fui expulso porque a dona do estúdio ela não queria que eu ficasse lá treinando porque eu de repente eu só queria ser um aluno do estúdio e não queria fazer a formação dela completa. E aí ela me mandou embora, falou assim, não, então você não vai treinar aqui, porque você já tem um estúdio e etc. Então, essas pessoas já fazem essas reservinhas de mercado, já faziam essas politicazinhas de ficar escondendo ouro e tal. E agora vem com esse discurso de que vai botar ordem nisso tudo, enfim, eu acho meio estranho, enfim. Uma outra coisa que me chateou um pouco e que me mostrou uma certa insegurança dessa galera foi o fato deles terem tirado as informações do site deles, né? Porque quando começou esse zoom, eu quis me informar um pouco melhor, então ler lá toda a PL e tal, e eu não encontrei no site da galera. Eles tiraram lá do ar por algum motivo que eu não sei qual é. Então, enfim, gente. Eu acho que, na verdade, o Pilates, gente, o que é de qualidade ou não vai ser regulado pelo mercado, ok? As pessoas têm sim a capacidade de discernir o que é bom e o que não é, ok? E mesmo o público que está aí, o público comum, também tem essa capacidade de discernir o que é bom e o que não é. Pode demorar um pouquinho, mas eles começam a entender, ok? Então deixa que o mercado decide isso, tá bom? Cabe a cada um, do ponto de vista da sua ética, né, e da sua... fazer o seu melhor, fazer um bom trabalho, e a gente vai escolher o que a gente quer pra gente, ok? Eu comecei fazendo um curso de final de semana, e foi ótimo. Foi o meu start. A partir daí, eu comecei a querer mais. E comecei a ir buscar mais coisas. E aí você vai dizer que o curso de final de semana não é bom? Não sei, depende. Entendeu? Depende, gente. Então esse é o meu posicionamento. Hashtag não CNPP, ok? E hashtag menos powerhouse, gente. Menos ativação de powerhouse. Calma, entendeu? Vamos com calma, vamos ampliar um pouco aí o nosso paradigma, tá bom? Não sei quanto tempo eu tenho, talvez uns 3 minutos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se eu puder responder, mas eu acho que eu já dei conta aí da minha pauta, né? E é isso, gente. Ó, recadinhos. Telegram, quem não está no meu canal da galera do Pilates, entra, vai lá no link na minha bio. Quem não se inscreveu para receber o texto, entra lá no linkzinho na minha bio. Lá tem vários links, ok? Vocês vão lá, vai achar Telegram, receber o texto das lives, deixa o seu e-mail lá para mim, e aí vocês vão começar a receber os textos,
E se por um acaso não quiser receber mais, tem um botãozinho lá que você clica e você sai da minha lista. Beleza? Ok, gente? Próxima live. Fiquem atentos, porque vai ser uma live de entrevista. Beleza? Eu vou trazer alguém aqui para a gente conversar e ampliar esses assuntos. Tá bom? Hashtag Jornada 3Ps, galera. Vamos construir uma comunidade, um ecossistema de informação relevante e bacana que pode ajudar a gente no nosso trabalho. Tá bom? Esse é o meu propósito firme aí desse ano e eu comecei forte, mas a minha meta principal é me manter forte. Tá bom? Então é isso aí, gente. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. E quem gostou da live aí, me ajuda. Compartilha aí no story, para que eu possa compartilhar aqui também, para a gente fazer essa rede legal aí e juntos a gente seguir nessa caminhada. Beleza? Boa noite, um grande abraço e até quinta que vem. Tchau!